Capítulo 60. Segurei a maçaneta quando passei pela soleira, enterrando os calcanhares no chão e jogando cada gota de força nos braços para evitar que aquela porta se fechasse. Que me trancasse do lado de dentro. Mãos invisíveis a empurraram, mas trinquei os dentes e apoiei um pé na parede, o ferro feria minhas mãos. A sala atrás de mim estava escura. Ladrantou uma linda voz na escuridão. Você sabe, cantarolou Yanfei do lado de fora do chalé, reduzindo os passos a uma caminhada que teremos de matar quem estiver aí dentro com você. Quanto egoísmo, Feiri. Ofeguei, segurando a porta aberta, certificando-me de que não podiam me ver do outro lado. Você viu meu gêmeo, sibilou a tecelã baixinho, com um toque de espanto. Sinto seu cheiro em você. Do lado de fora, Yanfei e o guarda se aproximavam. Mais e mais. Em algum lugar no fundo da sala, eu senti quando ela se moveu. Senti quando ficou de pé. E deu um passo em minha direção. O que é você? Sussurrou a tecelã. Feiri, você pode ser muito entediante, comentou a sacerdotisa. Bem do lado de fora. Eu mal conseguia discernir a túnica pálida pela fenda entre a porta e o batente. Acha que pode nos emboscar aí dentro? Vi seu escudo. Você está esgotada. E não pense que seu truque de brilhar vai ajudar. O vestido da tecelã farfalhou quando ela se aproximou mais na escuridão. Quem você trouxe, lobinha? Quem trouxe para mim? Yanfei e os dois guardas passaram pela soleira da porta. Então, deram outro passo. Cruzaram de vez a porta. Não me viram nas sombras atrás da madeira. Jantar, respondi a tecelã, dando a volta pela porta, para a face externa. E soltei a maçaneta. Assim que a porta bateu com tanta força a ponto de chacoalhar o chalé, vi a esfera de luz férica que Yanfei ergueu para iluminar a sala. Vi o rosto horrível da tecelã, aquela boca com os tocos de dentes se abrindo toda com prazer e uma fome profana. Uma antiga deusa da morte, faminta por vida. Com uma bela sacerdotisa diante de si. Eu já disparava para as árvores quando os guardas e Yanfei começaram a gritar. Os gritos intermináveis me seguiram por quase meio quilômetro. Quando cheguei ao local onde vira o Suriel cair, tinham se dissipado. Estatelado, o peito ossudo do Suriel subia e descia irregularmente, os fôlegos escasseavam. Ele estava morrendo. Eu me ajoelhei diante da criatura, afundando no musgo ensanguentado. Deixe-me ajudá-lo. Posso curá-lo? Eu faria da forma como ajudar a Ressan. Retiraria aquelas flechas, e lhe oferecia meu sangue. Estendi a mão para a primeira flecha, mas a mão seca e ossuda se apoiou em meu pulso. Sua magia, disse o Suriel, rouco se exauriu. Não, a desperdice. Posso salvá-lo. O Suriel apenas segurou meu pulso. Eu já fui. O que posso fazer? As palavras soaram finas, quebradiças. Fique. Sussurrou o Suriel. Fique, até o fim. Eu segurei sua mão. Sinto muito. Foi tudo que consegui concatenar. Eu tinha feito aquilo, eu o atrairá até ali. Eu sabia, disse o Suriel, arquejando, sentindo a mudança em meus pensamentos. O rastreamento, eu sabia. Então, por que veio? Você, foi bondosa. Você, lutou contra seu medo. Você foi bondosa, repetiu o Suriel. Comecei a chorar. E você foi bom comigo, falei, sem limpar as lágrimas que caíram na túnica ensanguentada e esfarrapada. Obrigada, por me ajudar. Quando ninguém mais ajudou. Um pequeno sorriso naquela boca sem lábios. Feiri Archeron. Ele tomou fôlego, com dificuldade. Eu disse, para ficar com o grão, senhor. E você ficou. O aviso do Suriel para mim da primeira vez que nos vimos. Você, estava se referindo a Liz. Todo esse tempo. Todo esse tempo. Fique com ele, e viva para ver tudo se acertar. Sim. Eu fiquei, e tudo se acertou. Não, ainda não. Fique com ele.
Ficarei. Eu sempre ficaria. O peito do Suriel se elevou e, depois, caiu. Nem mesmo sei seu nome, sussurrei. O Suriel era um título, um nome para sua espécie. Aquele pequeno sorriso de novo. Isso importa, quebradora da maldição. Sim. Os olhos do Suriel perderam o brilho, mas ele não me contou. Apenas disse. Deveria ir agora. Coisas piores estão vindo. O sangue as atrai. Apertei a mão ossuda, a pele coriácea ficava mais fria. Posso ficar um pouco mais. Eu tinha matado animais o suficiente para saber quando um corpo estava próximo da morte. Em breve, seria uma questão de alguns fôlegos. Feire Acheron, disse o Suriel, de novo, olhando para a folhagem densa, o céu despontando por ali. Ele inspirou com dificuldade. Um pedido. Eu me aproximei. Qualquer coisa. Outro fôlego entrecortado. Deixe este mundo, um lugar melhor do que o encontrou. Quando o peito se elevou e parou de vez, quando seu fôlego escapou em um último suspiro, entendi por que o Suriel fora ao meu auxílio repetidas vezes. Não apenas por bondade, mas porque ele era um sonhador. E foi o coração de um sonhador que parou de bater dentro daquele peito monstruoso. O silêncio ecoou para dentro de meu coração. Deitei a cabeça em seu peito, sobre aquela, agora silenciosa, caixa de ossos, e chorei. Chorei e chorei, até que a mão forte de alguém tocasse meu ombro. Eu não conhecia o cheiro, a sensação daquela mão. Mas conhecia a voz quando Elion me disse, baixinho. Vamos, Feire. Não é seguro aqui. Venha. Ergui a cabeça. Elion estava ali, com as feições sombrias e a pele marrom lívida. Não posso deixá-lo aqui assim, expliquei, recusando-me a soltar a mão do Suriel. Não me importava como Elion tinha me encontrado. Por que tinha me encontrado? Ele olhou para a criatura caída, e contraiu a boca. Vou cuidar dele. Quem-lo, com o poder do sol. Deixei que Elion me ajudasse a ficar de pé. Deixei que estendesse a mão na direção daquele corpo. Espere. Elion obedeceu. Me dê sua túnica, por favor. Franzindo as sobrancelhas, Elion soltou a requintada túnica carmesim presa aos ombros. Não me dei o trabalho de explicar por que tinha coberto o corpo do Suriel com o tecido refinado. Muito mais refinado que os retalhos odiosos presenteados por Yanfei. Prendi a túnica do grão-senhor com delicadeza em volta dos ombros largos, dos braços ossudos do Suriel. Obrigada, agradeci uma última vez ao Suriel, e me afastei. As chamas de Elion eram de um branco puro e ofuscante. Elas queimaram o Suriel até ele virar cinzas em um segundo. Vamos, chamou Elion de novo, estendendo a mão. Vamos levá-la até o acampamento. Foi a bondade em sua voz que partiu meu coração. Mas tomei a mão de Elion. Quando uma luz morna nos recolheu para longe, eu podia jurar que a pilha de cinzas foi agitada por um vento fantasma. Capítulo 61. Elion atravessou comigo para o acampamento. Direto para a tenda de guerra de Lis. Meu parceiro estava pálido. Imundo e coberto de sangue, pele e armadura e cabelos. Abri a boca, para perguntar como fora a batalha, para contar o que tinha acontecido, não sei. Mas Lis apenas estendeu a mão para mim e me aconchegou contra o peito. E com seu cheiro e o calor e a concretude, comecei a chorar de novo. Não sabia quem estava na tenda. Quem sobreviverá à batalha? Mas todos saíram. Saíram enquanto meu parceiro me segurava, me embalando de leve, enquanto eu chorava e chorava. Lis só me contou o que aconteceu depois que minhas lágrimas se calaram. Depois que ele lavou o sangue preto do Suriel de minhas mãos, de meu rosto. Saí da tenda um segundo depois, disparando pela lama, desviando de soldados exaustos e cansados. Lis estava um passo atrás de mim, mas não disse nada enquanto puxei as abás de outra barraca e vi o que e quem estava diante de mim. Mori Asriel,
parados diante da cama, monitoravam cada movimento da curandeira sentada a seu lado. Conforme a mulher mantinha as mãos reluzentes sobre Cashon. Eu entendi então o silêncio que Cashon mencionara para mim certa vez. Estava agora em minha cabeça quando olhei para o rosto enlameado e com expressão de dor, embora estivesse inconsciente. Quando ouvi a respiração difícil, úmida. Quando vi o corte que se curvava do umbigo de Cashon até a base do externo. A carne aberta. O sangue, praticamente apenas um fiapo. Cambaleei, Iris me segurou sob os cotovelos. A curandeira não se virou para me olhar quando a testa se franziu com concentração e as mãos se acenderam com luz branca. Sob elas, devagar, as beiradas do ferimento se estendiam na direção uma da outra. Se estava ruim assim agora. Como comecei, rouca. Iris me contara 3 coisas um momento antes, tínhamos vencido, por pouco. Tarquin havia novamente decidido o que fazer com os sobreviventes. E Cashon fora gravemente ferido. Onde você estava? Foi tudo o que Mor disse para mim. Ela estava ensopada, ensanguentada e coberta de lama. Asriel também. Nenhum sinal de ferimentos além de cortes pequenos, ainda bem. Sacudi a cabeça. Tinha deixado Liz entrar em minha mente enquanto ele me abraçava. Mostrara tudo a meu parceiro e explicara a Yanvei e o Suriel e a Tesselã. O que ele me dissera. Os olhos de Liz ficaram distantes por um momento, e soube que Anren estava a caminho, com o livro na mão. Para ajudar Nesta a encontrar aquele caldeirão, ou tentar. Ele poderia explicar a Mor. Liz só soubera que eu partira depois do fim da batalha quando ele percebeu que Mor estava lutando. E que eu não me encontrava mais no acampamento. Liz acabara de chegar à tenda de Elin quando Ellie o mandou a notícia de que me encontrara. Usando qualquer que fosse o dom que possuía e que lhe permitia sentir tais coisas. E que estava me levando de volta. Detalhes veigos, breves. Ele vai. Não consegui terminar a frase. As palavras tinham se tornado estranhas e tão difíceis de usar quanto tocar as estrelas. Não respondeu a curandeira, sem me olhar. Mas ficará dolorido por alguns dias. De fato, ela conseguira que os 2 lados do ferimento se tocassem, e agora começavam a se entremear. Billy subiu por minha garganta quando vi aquela carne exposta. Como? Perguntei de novo. Ele não esperava por nós, disse Mor, inexpressiva. Continuava avançando, tentando recompor a linha. Um dos comandantes inimigos o atacou. Ele não recuou. Quando Aze chegou, Cashon já estava caído. O rosto de Asriel estava petrificado, mesmo enquanto os olhos de Avelan se fixavam, determinadamente, naquele ferimento que se fechava. Aonde você foi? Perguntou Mor, novamente. Se estão prestes a brigar, disse a curandeira, em tom afiado, façam isso lá fora. Meu paciente não precisa ouvir. Nenhum de nós se moveu. Liz passou a mão por meu braço. Você é, como sempre, livre para ir onde e quando quiser. Mas o que acho que Mor está dizendo é, tente deixar um bilhete da próxima vez. As palavras soaram casuais, mas havia pânico nos olhos. Não? Não o medo controlador ao qual Talin certa vez sucumbira, mas um terror genuíno por não saber onde eu estava, se precisava de ajuda. Assim como eu iria querer saber onde ele estava, se precisava de ajuda, caso Liz desaparecesse enquanto nossos inimigos nos cercavam. Desculpe, pedi. Para ele, para os outros. Mor nem mesmo me olhou. Não tem por que se desculpar, respondeu Liz, deslizando a mão para tocar minha bochecha. Decidiu fazer as coisas por conta própria, e obteve informação valiosa no processo. Mas o polegar de Liz acariciou minha maçã do rosto. Temos tido sorte, sussurrou ele. Nos mantemos um passo à frente, fora das garras de Ibern. Mesmo que hoje não tenha sido um dia afortunado no campo de batalha. Mas o cínico dentro de mim se pergunta se nossa sorte está prestes a acabar. E eu preferiria que não acabasse para você.
todos deviam achar que eu era jovem e inconsequente. Não, disse Liz, pelo laço, e percebi que havia deixado meus escudos abertos. Acredite, se soubesse metade das merdas que Cashon e Mor já aprontaram, entenderia por que não achamos isso. Só, deixe um bilhete. Ou me conte da próxima vez. Teria me deixado ir se eu tivesse contado. Não deixo você fazer as coisas. Liz ergueu meu rosto, e Mor e Asriel viraram o olhar. Você é dona de si, faz as próprias escolhas. Mas somos parceiros, eu sou o seu, e você é minha. Não deixamos o outro fazer as coisas como se ditássemos nossos movimentos. Mas, eu poderia ter insistido em ir junto. Mas para meu bem-estar mental, só para saber que estava segura. Você estava ocupado. O vestígio de um sorriso. Se você estava determinada a ir ao meio, eu teria me desocupado da batalha. Esperei que Liz brigasse comigo por não esperar até que tivessem terminado, por tudo aquilo, mas, ele inclinou a cabeça. Me pergunto se agora a tecelã perdoa, ponderou ele, em voz alta. Até mesmo a curandeira pareceu se sobressaltar com o nome, as palavras. Um calafrio percorreu minha coluna. Não quero saber. Liz soltou uma risada grave. Então, que jamais descobramos. Mas a diversão se dissipou quando ele novamente olhou para Cashon. Para o ferimento agora selado. O Suriel não foi culpa sua. Expirei quando as pálpebras de Cashon começaram a se mover e estremecer. Eu sei. Já acrescentar a sua morte à crescente lista de coisas pelas quais em breve eu faria Iberno pagar. Longos minutos se passaram, e ficamos parados em silêncio. Não perguntei onde estava Nesta. Mor mal reconheceu minha presença. E Liz? Ele se agachou ao pé da cama quando os olhos de Cashon por fim se abriram, e o general soltou um grunhido de dor. É isso que consegue, brigou a curandeira, recolhendo suas provisões por se jogar na frente de uma espada. Ela franziu a testa para Cashon. Descanse esta noite e amanhã. Sei bem que não devo insistir por um terceiro dia depois disso, mas tente não saltar na frente de espadas tão cedo. Cashon apenas piscou bastante confuso para ela antes de a curandeira fazer uma reverência para Liz e para mim, e sair. Quão ruim? Perguntou ele, com a voz rouca. Quão ruim é seu ferimento, disse Liz, calmamente, ou quão ruim foi a surra que levamos? Cashon piscou de novo. Devagar. Como se qualquer que fosse o sedativo que tivessem dado a ele ainda fizesse efeito. Para responder à segunda pergunta, prosseguiu Liz, e Mor e Asriel recuaram um passo ou dois quando algo se afiou no tom de voz de meu parceiro, nós nos viramos. Kir foi pesadamente atingido, mas, vencemos. Por pouco. Para responder à primeira. Liz exibiu os dentes. Nunca mais faça esse tipo de merda de novo. A tontura se dissipou do olhar de Cashon quando ele ouviu o desafio, o ódio, e tentou se sentar. O general sibilou, olhando para baixo com irritação para o violento corte vermelho no peito. Suas tripas estavam para fora, seu porco burro, disparou Liz. Ásia assegurou para você. De fato, as mãos do encantador de sombras estavam cobertas de sangue, o sangue de Cashon. E o rosto, frio de ira. Sou um soldado, disse Cashon, inexpressivamente. Isso faz parte do serviço. Dei uma ordem para que você esperasse, grunhiu Liz. Você a ignorou. Olhei para Mor, para Asriel, uma pergunta silenciosa sobre se deveríamos ficar. Eles estavam ocupados demais observando Liz e Cashon a fim de repararem. A fileira estava se desfazendo, respondeu Cashon. Sua ordem era estúpida. Liz apoiou as mãos de cada um dos lados das pernas de Cashon e grunhiu contra o rosto do general. Sou seu grão, senhor. Não pode ignorar ordens das quais não gosta. Cashon se sentou dessa vez, xingando devido à dor que lhe tomava o corpo. Não venha usar hierarquia porque está irritado. Você e seu maldito teatro no campo de batalha quase o mataram. E, mesmo quando Liz disse as palavras cuspindo.
Aquilo era pânico, de novo, nos olhos. Na voz. Não estou irritado, estou furioso. Então, você pode se irritar com nossas escolhas ao protegê-lo, e nós não podemos ficar furiosos com você por causa de suas besteiras sacrificiais. Rhys apenas o encarou. Cashon encarou de volta. Você poderia ter morrido. Foi tudo o que Rhys falou, com a voz áspera. Você também. Outro segundo de silêncio, e, depois, o ódio passou. Mesmo depois de Ybern, não suporto, disse Rhys, em voz baixa. Vê-lo ferido. Qualquer um de nós ferido. E pela forma como Rhys falou, a forma como Cashon se inclinou para a frente, encolhendo o corpo de novo, e segurou o ombro de Rhys. Saí da tenda. Deixei que eles conversassem. Asriel e Mor me seguiram. Semicerrei os olhos diante da luz aquosa, os últimos resquícios antes da verdadeira escuridão. Quando minha visão se ajustou. Nesta estava de pé perto da tenda mais próxima, um balde de água vazio entre os pés. Os cabelos encharcados eram uma confusão no alto da cabeça cheia de lama. Ao nos ver sair, com expressões sombrias. Ele está bem. Curado e acordado, avisei rapidamente. Os ombros de Nesta relaxaram um pouco. Ela me poupará o trabalho de procurá-la para perguntar a respeito de rastrear o caldeirão. Era melhor fazer isso logo, com alguma privacidade. Principalmente antes de Anren chegar. Não deveria encher esse balde de novo? Perguntou Mor friamente, porém. Nesta enrijeceu o corpo. Olhou Mor de cima a baixo. Mas Mor não recuou diante daquele olhar. Depois de um momento, Nesta pegou o balde, com lama até as canelas, e seguiu em frente, as passadas afundando na lama. Eu me virei e vi Asriel se dirigindo à tenda dos comandantes, mas Mor, lívida. Estava absolutamente lívida enquanto me encarava. Ela não se deu o trabalho de contar a ninguém que você havia partido. Por isso o ódio. Nesta pode ser muitas coisas, mas certamente é leal. Mor não sorriu. Nem mesmo ao dizer. Você mentiu. Ela disparou para a própria tenda, e, com aquele comentário. Não tive escolha a não ser segui-la. O espaço estava praticamente todo ocupado pela cama e uma pequena mesa cheia de armas e mapas. Não mente, rebati, encolhendo o corpo. Só, não contei o que planejava fazer. Mor me olhou boquiaberta. Me incitou a deixá-la, insistiu que estaria segura no acampamento. Desculpe, pedi. Desculpe. Desculpe. Ela abriu os braços, e montes de lama voaram. Não sabia o que fazer com meus braços, como sequer encarar Mor. Eu já a vira irritada, mas nunca, jamais comigo. Nunca tive uma amiga para discutir, uma que se importasse o suficiente para tanto. Sei tudo o que está prestes a dizer, cada desculpa para eu não a ter acompanhado, disparou Mor. Mas nada disso a desculpa por haver mentido para mim. Se tivesse explicado, eu a teria deixado ir, se tivesse confiado em mim, eu a teria deixado ir. Ou talvez convencido a não executar uma ideia idiota que quase a matou. Estão a caçando. Querem colocar as mãos em você para usá-la. Feri-la. E só viu um lampejo do que Ybern pode fazer, com o que sentem prazer. E para dobrá-la à sua vontade, o rei faria qualquer coisa. Eu não sabia o que dizer a não ser. Precisávamos dessa informação. É claro que sim. Mas sabe qual foi a sensação de encarar Rhys e dizer a ele que eu não fazia ideia de onde você estava? Perceber, eu mesma, que você tinha sumido, e provavelmente me enganara para que eu permitisse seu sumiço. Mor esfregou o rosto sujo, manchando-o mais ainda de lama e sangue. Achei que fosse mais inteligente que isso. Melhor que esse tipo de coisa. As palavras dispararam uma linha de fogo por minha visão, queimando até minha espinha. Não vou ouvir isso. Eu me virei para partir, mas Mor já estava ali, agarrando meu braço. Ah, vai sim. Rhys pode ser todo sorrisos e perdão, mas você ainda precisa responder a nós. Você é minha grã senhora.
Entende o que significa quando demonstra que não confia em nós para ajudá-la. Para respeitar seus desejos se quiser fazer algo sozinha. Quando mente para nós. Quer falar sobre mentira. Eu nem mesmo sabia o que estava saindo de minha boca. Queria ter matado Yanvei com as próprias mãos, ao menos para me livrar do ódio que se contorcia em meus ossos. E quanto ao fato de que mente para si mesma e para nós todos os dias. Mor ficou imóvel, mas não soltou meu braço. Não sabe do que está falando. Porque nunca tomou uma atitude em relação a Asriel, Mor? Porque chamou Elion para sua cama. Obviamente não sentiu prazer naquilo. Vi sua aparência no dia seguinte. Então, antes de me acusar de ser uma mentirosa, sugiro que olhe profundamente para si mesma. Basta. Basta. Não gosta quando alguém a pressiona por causa disso. Por suas escolhas. Bem, eu também não. Mor soltou meu braço. Saia. Tudo bem. Nem mesmo olhei para trás quando saí. Eu me perguntei se ela conseguia ouvir o estrondo de meu coração a cada passo tempestuoso pelo acampamento enlameado. Henry me encontrou 20 passos depois, com um volume embrulhado nos braços. Sempre que vocês me deixam em casa, alguém é estripado. Capítulo 62. Não consegui me obrigar a sorrir para Henry. Mal consegui manter o queixo erguido. Ela olhou para trás de mim, como se pudesse ver a trilha que eu havia tomado a partir da tenda de Mor, sentir o cheiro da briga em mim. Cuidado, avisou Henry, quando passei a caminhar a seu lado, seguindo para nossa tenda de novo com a forma como a pressiona. Há algumas verdades que nem mesmo Morrigan encarou. O ódio quente rapidamente se dissolvia em algo frio e esquisito e pesado. Todos brigamos de vez em quando, menina, ponderou Henry. Você duas deveriam esfriar a cabeça. Conversem amanhã. Tudo bem. Henry me lançou um olhar afiado, os cabelos oscilaram com o movimento, mas tínhamos chegado à minha tenda. Liz e Asriel seguravam Cashon entre si conforme cuidadosamente o sentavam em uma cadeira à mesa cheia de papéis. O rosto do general ainda parecia cinzento, mas alguém tinha lhe encontrado uma camisa e limpado seu sangue. Pela forma como Cashon afundou naquela cadeira. Ele mesmo devia ter insistido em comparecer. Pela forma como Liz alisava os cabelos ao seguir para o outro lado da mesa, aquela ferida também tinha sido fechada. Liz ergueu uma sobrancelha quando entrei, ainda batendo um pouco os pés. Sacudi a cabeça. Conto mais tarde. Uma carícia das garras percorreu meu escudo mais interno, um toque de conforto. Henry apoiou o livro na mesa, e um estampido ecoou pela terra sob nossos pés. A segunda e a penúltima página anunciei, tentando não me encolher diante do poder do livro, serpenteando pela tenda. O Suriel afirmou que a chave que busca está aí. Para anular o poder do caldeirão. Presumi que Liz tivesse contado a Henry o que acontecera e presumi que tivesse mandado alguém buscar Nesta, pois ela abriu as pesadas abas da entrada da tenda um momento depois. Você os trouxe? Perguntou Liz a Henry, quando Nesta se aproximou silenciosamente da mesa. Ainda coberta de lama até as canelas, minha irmã parou do outro lado, longe de onde Cashon estava sentado. Olhou para ele de cima a baixo. O rosto não revelava nada, mas as mãos. Podia ter jurado que um leve tremor ondulou pelos dedos de Nesta antes de ela os fechar em punhos e encarar a Henry. Cashon observou Nesta por mais um momento antes de virar a cabeça para Henry também. Por quanto tempo Nesta ficara no alto daquela colina, observando a batalha? Será que o vira cair? Henry levou a mão ao bolso da túnica cobre e jogou uma bolsa de veludo preto na mesa. O objeto estalou e emitiu estampidos ao atingir a madeira. Ossos e pedras. Nesta apenas inclinou a cabeça ao ver a bolsa. Sua irmã veio imediatamente quando expliquei do que precisávamos, falou Liz. Acho que ver Cashon ferido a convenceu a não começar uma briga hoje. Ou convenceu minha irmã a começar uma briga com alguém totalmente diferente. Nesta ergueu a bolsa.
Então, jogo isso como se fosse uma charlatã de beco e encontraremos o caldeirão. Anren soltou uma risada baixa. Algo assim. Havia arcos de lama sob as unhas de Nesta. Ela não pareceu reparar ao desatar a pequena sacola e despejar seu conteúdo. 3 pedras, 4 ossos. Os últimos eram castanhos e brilhavam devido à idade, as primeiras eram brancas como a lua, e lisas como vidro, e cada uma tinha uma letra fina, estreita, que não reconheci. 3 pedras para os rostos da mãe, disse Anren, ao ver as sobrancelhas erguidas de Nesta. 4 ossos, para qualquer que seja o motivo inventado pelas charlatãs, e que não vou me dar o trabalho de lembrar. Nesta riu com escárnio. Tris ecoou o sentimento. E então, eu os agito nas mãos e jogo. Como vou interpretar tudo isso? Perguntou minha irmã. Podemos decifrar, respondeu Cashon, a voz áspera e exausta. Mas comece segurando-os nas mãos e pensando no caldeirão. Não pense somente, corrigiu Anren. Precisa projetar sua mente na direção do artefato. Encontre o laço que os une. Até mesmo eu parei ao ouvir aquilo. E Nesta, com pedras e ossos agora nas mãos. Ela não fez menção de fechar os olhos. Eu, devo, tocá-lo. Não avisou Anren. Apenas se aproxime. Encontre-o, mas não interaja. Nesta mesmo assim não se moveu. Ela não conseguia usar a banheira, tinha-me dito. Porque as lembranças que incitava. Nada pode ferir você aqui, assegurou Cashon. Ele inspirou, gemendo baixinho, e se levantou. Asriel tentou impedir o general, mas Cashon o afastou e caminhou até minha irmã. Ele apoiou a mão na mesa quando, por fim, parou. Nada pode feri-la, repetiu ele. Nesta ainda encarava Cashon quando, por fim, fechou os olhos. Eu me movi, e o ângulo me permitiu ver o que não havia notado antes. Nesta estava diante do mapa, com um punho cheio de ossos e pedras fechados sobre ele. Cashon permanecia a seu lado, a mão na lombar de Nesta. E fiquei maravilhada com o toque que Nesta permitiu tanto quanto com a mão coberta de lama que ela estendeu. A concentração que se estampou em seu rosto. Os olhos de Nesta se moviam sob as pálpebras, como se varrendo o mundo. Não vejo nada. Vá mais fundo, pediu Anren. Encontre aquele fio entre vocês. Nesta enrijeceu o corpo, mas Cashon se aproximou, e minha irmã se acalmou de novo. 1 minuto se passou. Depois, outro. Um músculo estremeceu na testa de Nesta. A mão tremeu. O fôlego de minha irmã vinha rápido e com dificuldade, os lábios se retraíam enquanto ofegava entre dentes. Nesta avisou Cashon. Calado, disparou Anren. Um ruído baixo saiu de Nesta, um de terror. Onde está, menina? Perguntou Anren. Abra a mão. Deixe-nos ver. Os dedos de Nesta apenas seguraram com mais força, os nós estavam brancos como as pedras que ela segurava. Profundo demais o que quer que Nesta tivesse feito. Avancei até ela. Não fisicamente, mas com a mente. Se os portões mentais de Ellen eram como um jardim dormente, os de Nesta pertenciam a uma fortaleza antiga, pontiagudos e brutais. O tipo em que eu imaginava pessoas sendo empaladas. Mas estavam escancarados. E do lado de dentro. Escuridão. Escuridão como eu jamais conhecera, até mesmo com Ressan. Nesta. Dei um passo para sua mente. As imagens se chocaram contra mim. Uma após a outra e a seguinte, eu as vi. O exército que se estendia no horizonte. As armas, o ódio, o mero volume. Vi o rei curvado sobre um mapa em uma tenda de guerra, flanqueado por Jurian e vários outros comandantes, o caldeirão apoiado no centro da sala atrás deles. E ali estava Nesta. De pé naquela tenda, observando o rei, o caldeirão. Congelada no lugar. Com medo irresoluto. Nesta. Ela não parecia me ouvir enquanto os encarava. Peguei sua mão. Você o encontrou. Estou vendo, vejo onde está. O rosto de Nesta estava pálido.
Mas ela, por fim, voltou a atenção para mim. Feire. Surpresa iluminou os olhos arregalados de terror de minha irmã. Vamos voltar, chamei. Nesta assentiu, e nos viramos. Mas sentimos, nós duas sentimos. Não o rei ou os comandantes tramando com ele. Não Jurian ao fazer o jogo mortal da traição. Mas o caldeirão. Como se alguma grande besta dormente tivesse aberto um olho. O caldeirão parecia nos sentir observando. Ele nos sentia ali. Eu o senti se agitar, como se fosse avançar em Nesta. Peguei minha irmã e fugi. Abra o punho, ordenei a Nesta quando disparamos para os portões de ferro que davam em sua mente. Abra agora. Nesta apenas ofegava, e aquela força monstruosa avultava atrás de nós, uma onda preta se erguia. Abra agora, ou ele vai entrar aqui. Abra agora, Nesta. Ouvi as palavras quando me joguei para fora de sua mente, ouvi porque estava gritando naquela tenda. Com um arquejo, os dedos de Nesta se abriram totalmente, espalhando pedras e ossos sobre o mapa. Cashon a pegou com um braço em volta da cintura quando Nesta cambaleou. Ele sibilou de dor com o movimento. O que diabos? Olhem, sussurrou Anren. Nenhuma jogada poderia ter feito aquilo. Exceto aquela abençoada pela magia. As pedras e os ossos formavam um círculo perfeito, pequeno, em torno de um ponto no mapa. Nesta e eu empalidecemos. Tinha visto o tamanho daquele exército, nós duas tínhamos. Enquanto Iber nos mandava para o norte, permitindo que os caçássemos naquelas duas batalhas. O rei reunira sua horda no limite leste do território humano. Talvez a não mais de 150 quilômetros da propriedade de nossa família. Rhys chamou Tarquin e Elion para lhes mostrar o que havíamos descoberto. Muito poucos. Tínhamos muito poucos soldados, mesmo com 3 exércitos ali, para enfrentar aquela horda. Eu mostrará rezando o que vi, e ele mostrou aos demais. Calias chegará em breve, declarou Elion, passando as mãos pelo cabelo cor de ônix. Precisaria trazer 40.000 soldados, argumentou Cashon. Duvido de que tenha metade disso. Rhys encarava sem parar aquele aglomerado de pedras e ossos no mapa. Eu podia sentir a ira emanando de meu parceiro não apenas contra Ibern, mas contra si mesmo, por não ter pensado que Ibern poderia estar, deliberadamente, brincando conosco. Posicionando nossas forças ali. Tínhamos conquistado a vantagem nas 2 batalhas, Ibern conquistará a vantagem na guerra. Ele sabia o que esperava no meio. E o rei de Ibern agora tinha obrigado nossas forças a se reunirem ali naquele local para que ele e seu exército monstruoso pudessem nos mandar para o norte. Um golpe certeiro pelo sul, que por fim nos empurrou até o meio, obrigando-nos a nos separar para evitar o emaranhado letal de árvores e residentes. Se levássemos a batalha até eles, talvez cortejaríamos a morte. Nenhum de nós era tolo o bastante para arriscar qualquer plano com base em Jurian, independentemente de onde repousasse sua lealdade. Nossa melhor chance era ganhar tempo até que outros aliados chegassem. Calias. Tesan. Talin escolhera quem apoiar nessa guerra. Mesmo que escolhesse Pritian, teria restado a ele o problema de reunir uma força da corte primaveril depois que eu pulverizara a confiança depositada no grão-senhor. E Miriam e Dracon. Não há tempo o suficiente, disse Rhys. Para ir atrás deles, encontrá-los, e trazer de volta seus exércitos. Poderíamos retornar e descobrir que Ibern nos varreu do mapa. Mas havia o entalhador, se eu ousasse recuperar seu prêmio. Não mencionei, não me ofereci. Não até que pudesse ter certeza, até que não estivesse prestes a desmaiar de exaustão. Vamos descansar, pensar sobre isso, disse Tarquin, exalando. Nos encontramos ao alvorecer de amanhã. Tomar uma decisão depois de um longo dia nunca ajudou ninguém. Elion concordou e saiu. Era difícil não encarar, não comparar as feições com as de Lucien. O nariz era igual, estranhamente idêntico. Como ninguém jamais chamara sua atenção para aquilo. Supus que era a menor de minhas preocupações.
Encontraremos uma forma de enfrentar isso, declarou Tarquin, franzindo a testa para o mapa uma última vez. Rhys assentiu, enquanto a boca de Cashon se repuxou para o lado. Tinha voltado a sentar para a discussão, e agora se demorava com uma caneca de alguma bebida curativa trazida por Asriel. Tarquin deu as costas para a mesa no momento que as abás da tenda se abriram para a passagem de ombros largos. Varian. Ele nem mesmo olhou para o grão-senhor, sua concentração direcionada a Anren, sentada à cabeceira da mesa. Como se o príncipe sentisse que ela estava ali, ou como se alguém o tivesse avisado. E Varian viera correndo. Os olhos de Anren se ergueram do livro quando Varian parou. Um sorriso tímido lhe contraiu os lábios. Ainda havia sangue e terra na pele marrom de Varian, cobrindo a armadura prateada e os cabelos curtos. O príncipe não pareceu notar ou se importar quando caminhou até Anren. E nenhum de nós ousou falar quando Varian se ajoelhou diante da cadeira de Anren, segurou o rosto chocado nas mãos largas e a beijou intensamente. Capítulo 63. Nenhum de nós durou muito depois do jantar. Anren e Varian nem mesmo se deram o trabalho de se juntar a nós. Não, ela apenas enroscou as pernas em volta da cintura de Varian, bem ali na nossa frente, e ele se levantou, erguendo Anren com um movimento ágil. Não soube muito bem como o príncipe conseguiu carregá-la para fora da tenda enquanto ainda a beijava, as mãos de Anren lhe acariciando os cabelos, os dois soltando ruídos irritantemente semelhantes ao ronronar de gatos conforme sumiam pelo acampamento. Rhys soltou uma risada baixa enquanto todos observavam, boquiabertos, o casal. Suponho que seja essa a forma como Varian decidiu agradecer a Anren por ela nos ter enviado a Adriata. Tarquin encolheu o corpo. Faremos um revezamento de quem precisará lidar com eles nos feriados. Cashon deu uma gargalhada rouca e olhou para Nesta, que permaneceu pálida e calada. O que ela vira, o que eu vira em sua mente? O tamanho daquele exército. Comida ou cama? Perguntou Cashon a Nesta, e, sinceramente, eu não soube dizer se aquilo era algum tipo de convite. Pensei em dizer ao general que ele não estava em condições. Cama, disse apenas Nesta. Certamente, não havia convite na resposta exausta. Rhys e eu conseguimos comer, discutindo em voz baixa o que tínhamos visto. Cansaço tornava cada fôlego pesado, e mal consegui terminar meu prato de cordeiro assado antes de rastejar até a cama e desmaiar sobre os cobertores. Rhys me acordou apenas para tirar minhas botas e jaqueta. Amanhã de manhã. Descobriríamos como lidar com tudo amanhã de manhã. Eu falaria com Anren sobre finalmente convocar Briaches para nos ajudar a devastar aquele exército. Talvez houvesse outra coisa que nos escapava. Alguma chance adicional de salvação além daquele feitiço de anulação. Meus sonhos foram como um jardim emaranhado, espinhos me perfurando conforme eu tropeçava sobre eles. Sonhei com o Suriel sangrando e sorrindo. Sonhei com a boca aberta da Tesselande lacerando Yanvei enquanto esta ainda gritava. Sonhei com Lord Grais então mortal e jovem de pé no limite do acampamento, chamando Ellen. Dizendo que iria buscá-la. Para que fosse para casa com ele. Que tinha encontrado uma forma de desfazer o que fora feito a ela, torná-la humana de novo. Sonhei com aquele caldeirão na tenda de guerra do rei de Ibern, tão escuro e dormente. Despertando enquanto Nesta e eu estávamos paradas ali, invisíveis, não detectadas. Como o caldeirão observara de volta. Como nos reconhecera. Eu conseguia sentir o artefato me observando, até agora. Nos sonhos. Sentia o caldeirão estender uma gavinha preta e antiga até mim. Acordei sobressaltada. O corpo nu de Rhys estava enroscado no meu, o rosto, suavizado pelo sono. Na escuridão da tenda, ouvi fogueiras crepitando do lado de fora. Os murmúrios sonolentos das sentinelas. O vento suspirando pelas tendas de lona, açoitando as bandeiras sobre elas. Fiz uma varredura pela escuridão, ouvindo. Os pelos de meu braço se eriçaram. Rhys. Ele acordou imediatamente, e se sentou. O que foi? Alguma coisa.
Ouvi com tanta atenção que minhas orelhas se repuxaram. Tem alguma coisa aqui. Alguma coisa está errada. Ele se moveu, vestiu a calça e o baudrier. Eu segui, ainda tentando ouvir, os dedos trêmulos sobre as fivelas. Sonhei, confessei. Sonhei com o caldeirão, que ele nos observava de novo. Merda. A palavra saiu como um sussurro. Acho que abrimos uma porta, sussurrei, enfiando os pés nas botas. Acho. Não consegui terminar a frase conforme corria até as abas da tenda, com Liz ao encalço. Nesta. Precisava encontrar Nesta. Cabelos castanho-dourados reluziram à luz das fogueiras, e ela já estava lá, correndo para mim, ainda de camisola. Você também está ouvindo, disse Nesta, ofegante. Ouvir. Eu não conseguia ouvir, mas apenas sentir. A pequena figura de Henry saiu de trás de uma barraca, vestida no que parecia ser a camisa de Varian. Batia-lhe nos joelhos, e o dono a seguia, o peito nu como Liz, os olhos arregalados. Os pés descalços de Henry estavam sujos de lama e grama. Veio até aqui, o poder. Posso sentir, serpenteando por aqui. Procurando. O caldeirão, disse Varian, franzindo a testa. Mas, ele é senciente. Nós cutucamos demais, disse Henry. Apesar da batalha, ele sabe onde estamos tanto quanto agora sabemos sua localização. Nesta ergueu a mão. Ouçam. E ouvi então. Era uma canção e um convite, um aglomerado de notas cantado por uma voz masculina e feminina, jovem e velha, assustadora e atraente. Não consigo ouvir nada, disse Liz. Você não foi feito, disparou Henry. Mas nós tínhamos sido. Nós três. De novo, o caldeirão cantou sua canção de sereia. Meus ossos pareceram se encolher. O que ele quer? Senti o caldeirão recuar, senti quando deslizou para a noite. Asriel saiu de uma sombra. O que é isso? Sibilou ele. Minhas sobrancelhas se ergueram. Você ouve? Uma negativa com a cabeça. Não, mas as sombras, o vento. Eles se encolhem. O caldeirão cantou de novo. Distante, recuando. Acho que está indo embora, sussurrei. Cashon tropeçou e cambaleou até nós um momento depois, a mão no peito, morno nos calcanhares. Ela nem mesmo me olhou, e nem eu a ela, quando Liz contou a eles. De pé, juntos, na calada da noite. O caldeirão cantou uma última nota, depois, se calou. A presença, o peso, sumiu. Henry expirou. A esta altura, Ibern sabe que estamos aqui? O caldeirão provavelmente queria ver por conta própria. Depois que o provocamos. Esfreguei o rosto. Vamos rezar para que seja a última vez que o vemos. Varian inclinou a cabeça. Então, vocês três, porque foram feitas, conseguem ouvir. Senti-lo. Ao que tudo indica, sim, respondeu Henry, parecendo inclinada a arrastar Varian de volta ao buraco de onde tinham saído, a fim de terminar o que, sem dúvida, ainda queriam fazer. E quanto a Ellen? Perguntou Asriel, baixinho. Algo frio percorreu meu corpo. Nesta apenas encarou Asriel. Encarou e encarou. Então, saiu correndo. Os pés descalços de Nesta deslizavam pela lama, me sujando conforme disparávamos para a tenda de minha irmã. Ellen. Nesta escancarou a tenda. Ela parou subitamente, tão rápido que me choquei contra minha irmã. A tenda estava vazia. Nesta se atirou para dentro, revirando cobertores, como se Ellen tivesse, de alguma forma, mergulhado no chão. Ellen. Eu me virei para o acampamento, observando as tendas próximas. Um olhar para Liz informou o que tínhamos encontrado do lado de dentro. Uma lâmina iliriana surgiu em sua mão logo antes de Liz atravessar. Asriel caminhou até meu lado, até o interior da tenda em que Nesta agora se levantava. Ele fechou bem as asas quando se espremeu para dentro do espaço apertado, ignorando o grunhido de aviso de Nesta, e se ajoelhou diante da cama.
Ele passou a mão coberta de cicatrizes pelos cobertores revirados. Ainda estão mornos. Do lado de fora, Cashon gritava ordens, o acampamento se agitava. O caldeirão sussurrei. O caldeirão estava se dissipando, indo para algum lugar. Nesta já se movia, disparando para onde tínhamos ouvido aquela voz. Atraindo Ellen para fora. Eu sabia como ele havia conseguido. Sonhara com aquilo. Grayson de pé no limite do acampamento, chamando-a, prometendo amor e cura a Ellen. Chegamos ao aglomerado de árvores no limite do acampamento, no momento que Chris surgiu do meio da noite, a lâmina agora embainhada às costas. Trazia algo nas mãos. Nenhuma emoção no rosto cuidadosamente neutro. Nesta soltou um ruído que poderia ter sido um soluço quando percebi o que Chris encontrara na beira da floresta. O que o caldeirão deixara para trás na pressa de retornar ao acampamento de guerra. Ou como um presente debochado. A túnica azul escura de Ellen, ainda quente pelo contato com sua pele. Capítulo 64. Nesta sentou com a cabeça apoiada nas mãos dentro de minha tenda. Ela não falou, não se moveu. Retraída, agarrando-se para permanecer inteira, era assim que ela parecia. Como eu me sentia. Ellen, levada para o exército de Ibern. Nesta tinha roubado algo vital do caldeirão. Naqueles momentos em que Nesta o caçara para nós, o caldeirão descobrirá o que era vital para ela. Então, o caldeirão roubará algo em troca. Nós a traremos de volta, garantiu Cashon, rouco, de onde estava encostado, no braço arredondado da espreguiçadeira, no outro lado da pequena área de estar, observando Nesta cautelosamente. Chris, Henry e Mori estavam em reunião com os outros grãos-senhores, informando-os sobre o que fora feito. Descobrindo se sabiam de alguma coisa. Se tinham alguma forma de ajudar. Nesta abaixou as mãos, ergueu a cabeça. Os olhos estavam vermelhos, os lábios, tensos. Não a trarão. Nesta apontou para o mapa na mesa. Vi aquele exército. O tamanho, quem está nele? Eu vi, e não há qualquer chance de qualquer um de vocês invadi-lo. Nem mesmo você, acrescentou ela, quando Cashon abriu a boca de novo. Principalmente não quando está ferido. E o que Ibern faria com Ellen, o que já podia estar fazendo? Vou trazê-la de volta, disse Asriel, dentre as sombras perto da entrada da tenda, como se respondendo a algum debate não proferido. Nesta voltou o olhar para o encantador de sombras. Os olhos avelã de Asriel brilharam nas sombras. Então, você vai morrer, decretou Nesta. Vou trazê-la de volta, repetiu Asriel, apenas, com ódio cobrindo o olhar. Com as sombras, ele podia ter a chance de entrar. Mas havia proteções a considerar, e magia antiga, e o rei com aqueles feitiços, e o caldeirão. Por um momento, vi os conjuntos de tinta que Ellen comprara para mim, certa vez, com o dinheiro que havia guardado. O vermelho, amarelo e azul com os quais me deliciei, que usei para pintar aquela cômoda no chalé. Não pintava havia anos, então, não ousara gastar o dinheiro comigo. Mas Ellen ousara. Fiquei de pé. Encarei os olhos cheios de ira de Asriel. Vou com você, anunciei. Asriel apenas assentiu. Jamais entrará o suficiente no acampamento, avisou Cashon. Vou caminhar para dentro dele. Quando os dois semicerraram os olhos, eu me transformei. Não um encantamento, mas uma verdadeira transformação de feições. Merda, sussurrou Cashon, depois que terminei. Nesta se levantou. Talvez já saibam que ela está morta. Pois era o rosto de Yanfei, seus cabelos, que eu agora possuía. Quase drenou o que restava de minha magia exaurida. Qualquer coisa a mais. Talvez eu não tivesse o bastante para manter o rosto no lugar. Mas havia outras formas. Caminhos. Para fazer o necessário. Preciso de um de seus sifões, pedi a Asriel. O azul era um pouco mais intenso, mas à noite, talvez não reparassem na diferença. Ele estendeu a palma da mão, uma pedra azul redonda e chata surgiu ali, e Asriel a atirou para mim.
Fechei os dedos em volta da pedra morna, e o poder latejava em minhas veias, como as batidas de um coração sobrenatural, quando olhei para Cashon. Onde está o ferreiro? O ferreiro do acampamento não fez perguntas quando entreguei a ele os candelabros de prata de minha tenda e o sifão de Asriel. Quando pedi a ele que fizesse aquela tiara. Imediatamente. Um ferreiro mortal podia ter levado um tempo, dias. Mas um feérico. Quando ele terminou, Asriel tinha ido à sacerdotisa do acampamento buscar uma túnica sobressalente. Talvez não fosse idêntica à de Yanfei, mas era parecida. Como grã sacerdotisa, ninguém ousaria olhar com muita atenção para ela. Fazer perguntas. Eu tinha acabado de colocar a tiara sobre o capuz quando Liz entrou em nossa tenda. Asriel afiava a reveladora da verdade com uma concentração impassível, e Cashon afiava as armas que eu prenderia sob a túnica, sobre o couro iliriano. Ele vai sentir seu poder, avisei a Liz, antes que meu parceiro falasse. Eu sei, respondeu Liz, com voz rouca. E percebi que os demais grãos-senhores não deram soluções. Minhas mãos começaram a tremer. Eu sabia das chances. Sabia o que enfrentaria lá. Vira na mente de Nesta horas antes. Liz cobriu a distância entre nós, segurou minhas mãos. Olhando para mim, não para o rosto de Yanfei, como se pudesse ver a alma por baixo. Há proteções em volta do acampamento. Não pode atravessar. Precisa entrar andando, e sair. Então, pode saltar de volta para cá. Assente. Ele deu um leve beijo em minha testa. Yanfei entregou suas irmãs, disse Liz, com o tom de voz afiado e ríspido. É muito adequado que a use para recuperar Ellen. Ele segurou as laterais de meu rosto, aproximando o nariz do meu. Não se distraia. Não se demore. É uma guerreira, e guerreiros sabem que brigas lutar. Assente, e nossos hálitos se misturarão. Liz grunhiu. Eles tomaram o que é nosso. E não permitimos que esses crimes fiquem sem punição. O poder de Liz ondulou e rodopiou em torno de mim. Não tema, sussurrou Liz. Não hesite. Não ceda. Entre, pegue-a e saia de novo. Assente mais uma vez, ainda encarando meu parceiro. Lembre-se de que você é uma loba. E não pode ser enjaulada. Liz beijou minha testa mais uma vez, meu sangue latejava e fervia dentro do corpo, uivando por sangue. Comecei a prender as armas que Cashon havia organizado em fileiras perfeitas na mesa. Liz me ajudava com as fivelas e os nós, posicionando-os de forma que não ficassem visíveis sob a túnica. A única que não consegui encaixar foi a espada, e Liliana não tinha como escondê-la e conseguir sacá-la com facilidade. Cashon me deu uma adaga sobressalente para compensar a falta da espada. Entre com Feire, e saia com as duas, encantador de sombras, disse Liz a Asriel, quando passei para o lado do mestre espião, sentindo o peso das armas com o balanço da túnica pesada. Não me importa quantos precise matar para tanto. As duas saem. Asriel deu um aceno severo, firme. Eu juro, grão-senhor. Palavras formais, títulos formais. Segurei a mão coberta de cicatrizes de Asriel, o peso do sifão fazia pressão contra minha testa pelo capuz. Olhamos para Liz, para Cashon e Nesta, para Mor no momento que ela apareceu, ofegante, à entrada da tenda. Seus olhos se voltaram para mim, então para o encantador de sombras, e se incendiaram com choque e medo. Mas nós partimos. A brisa escura de Asriel era diferente da de Liz. Mais fria. Mais precisa. Cortou o mundo, como uma lâmina, nos fazendo disparar na direção daquele acampamento do exército. A noite ainda caía acima, o alvorecer devia chegar em 2 horas, quando Asriel aterrissou conosco em uma floresta densa no alto de uma colina debruçada sobre o limite do poderoso acampamento. O rei usara os mesmos feitiços que Liz conjurara em torno de Velaris e de nossas forças. Feitiços para escondê-lo de vista e repelir pessoas que se aproximassem demais. Aterrissamos dentro dos feitiços, graças aos detalhes de Nesta.
com uma visão perfeita da cidade de soldados que se estendia pela noite. Fogueiras queimavam, tão numerosas quanto as estrelas. Bestas mordiam e grunhiam, puxando coleiras e correntes. E mais além aquele exército se estendia, um terror presente, sorvendo a vida da terra. Asriel silenciosamente se dissolveu em escuridão até que fosse minha sombra, e nada mais. Alisei a túnica pálida da sacerdotisa, ajustei a tiara no alto da cabeça e comecei a abrir caminho colina abaixo. Para o coração do exército de Ibern.